Jesus concluiu o sermão da montanha, que não foi um sermão de 5 minutos, nem de 1 minuto, foi bem grande, foram 3 capítulos, onde ele nos convidava e continua nos convidando a vivermos a santidade. Quando Jesus ele desce da montanha, que é a continuação, ele acaba o sermão, ele desce o monte. Interessante que uma multidão seguiu ele, né? Então, significa que ou entenderam ou não entenderam nada do que ele falou, mas que foram atrás, foram. E a primeira coisa que Jesus se depara quando ele desce do monte é encontrar um homem leproso. Imagina, no tempo de Jesus, o leproso vivia uma discriminação muito grande. Primeiro que as pessoas tinham medo de ser contagiada com a lepra. Porque a lepra é contagiosa, né? Segundo, essas pessoas elas tinham que ficar em lugares bem separados da comunidade. Imagine um filho não poder estar com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus irmãos. Não podia ficar com ninguém. Eles tinham que andar com um sino, e esse sino ia fazendo barulho, né, continuamente, para as pessoas, quando ouvirem o barulho do sino, as pessoas entenderem que ali tinha um leproso, então tinha que sair correndo. E saíam correndo gritando: leproso, leproso, leproso. Então corriam. Vê que situação deprimente que a pessoa tinha que ficar. E ainda a situação pessoal daquele que estava com aquela doença, né? Partes do corpo dele estava ficando podre, caía no chão. Imagina, tinha leprosos que perdiam o nariz, perdiam a boca, perdiam o pé. Aqui não se sabe a situação que esse leproso, a condição que ele estava, mas ele estava morrendo. Provavelmente ele ouviu falar de Jesus, e quando ele percebeu que Jesus estava ali nas proximidades, ele teve a coragem de se aproximar de Jesus, porque ele não podia se aproximar de maneira nenhuma de uma pessoa. E ele vai. Aí ele diz: Senhor, se ajoelha, reconhecendo que Jesus é Deus, e depois ele disse: se queres, tu tens o poder de me purificar. Então Jesus fala: então tá bom, se você quer, fique limpo. E ele ficou limpo. O bonito aqui é que os santos padres, sempre que eles se deparavam com essa história do leproso, eles faziam uma analogia da lepra com o pecado. O pecado é exatamente isso. Se a lepra ela acaba com o corpo, o pecado acaba com a alma. O pecado vai matando a pessoa. Ela mata a pessoa no sentido de que ela, quanto mais ela peca, mais ela se afasta de Deus. Ela vai ficando longe de Deus. E aquele que morre em pecado, assim como o leproso não podia conviver com os outros, quem estiver em pecado e morre em pecado, não vai poder conviver com os concidadãos dos santos, não vai poder conviver no céu, não vai poder viver com Deus quando passar desta vida para outra. É isso, essa situação deprimente que o pecado causa na vida de uma pessoa. Imagine nunca mais eu poder conviver com Deus. É isso que o pecado causa. E nós não podemos brincar, meus irmãos, de sermos cristãos, e não podemos brincar com o pecado, e não podemos ser amigos do pecado. Nós devemos ter ódio ao pecado. A pessoa que estava com lepra,
Ela emitia um fedor. Porque ninguém podia ficar perto. Quem aqui poderia ficar perto de uma pessoa que está com o corpo em decomposição? É um morto-vivo. A mesma coisa. Embora nós não sintamos isso, mas Deus sente. O pecado causa um fedor. E um fedor horripilante. Daquele que causa vômito. É isso que o pecado causa. Eu não sei como é que você está na sua vida com Deus. Porque hoje existe esse fenômeno que eu sempre venho dizendo aqui. As pessoas, elas querem viver com Deus. Mas elas querem viver com Deus também pecando. Também no pecado. Porque o fruto do pecado é a separação de Deus. Quando uma pessoa ela está em pecado mortal, Deus não habita na vida dela. Porque quando uma pessoa peca, ela se torna inimiga de Deus, ela não é amiga de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus, não é amigo. E essa consciência nós temos que ter cada dia mais. O pecador é inimigo de Deus. Parece até uma contradição, né? Ah, mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas o pecador é inimigo de Deus. Porque Deus quer salvar. Recentemente eu vivi uma situação tão difícil no confessionário, de uma pessoa que ela foi confessar-se, mas o pecado pior que ela tinha, o pecado que levaria ela para o inferno, e se ela continuar e morrer nessa condição, ela irá mesmo, porque é pecado mortal. Esse ela não queria largar. Aí ela dizia para mim assim, a pessoa, então faz assim, perdoa os outros, mas esse aqui não, esse daqui eu não vou largar. Eu disse, olha, Deus ele perdoa por completo, ele não perdoa pela metade. Não existe esse negócio de você ir lá e dizer assim, olha Senhor, perdoa esses 5, mas os 5 de cá, como não tem jeito, eu não quero largar, o Senhor não perdoa não tem jeito, né? Eu tive que falar algo que nesses anos de padre que eu tenho, eu penso que eu só falei para 3 pessoas. Eu não posso te absolver. Porque você não quer se arrepender do pecado que você cometeu. Você vai ter que ir para casa, você vai ter que pensar nisso, e você vai ter que pedir a Deus a graça, porque esse pecado é mortal. Você entende que se você for levado hoje diante de Deus, você vai ser condenada ao inferno. Ah não, padre, mas esse pecado aqui eu não largo não. Eu não vejo isso como pecado. Então eu disse, então, vamos rezar uma Ave Maria e vai se arrepender. Porque Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não perdoa a quem não se arrepende. Para vocês verem como esse mundo, os filhos de Deus estão gelados, como esse friozinho que está fazendo agora aqui. Estão com o coração gelados. Não querem abandonar o pecado. O que essa pessoa falou para mim é o que muitos andam falando por aí.
eu não tenho pecado. Tem pessoas que trabalham na igreja, mas não se confessam, não buscam a confissão. Estão contentes por estarem trabalhando para Deus, mas não se arrependem dos seus pecados. São anos sem a confissão. Eu não estou falando aqui para me mostrar melhor do que ninguém não, porque é uma vergonha ter que falar isso, mas de 15 em 15 dias eu me confesso, porque eu quero ser santo, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero que Deus olhe para mim e sinta fedor. Mas é uma frieza tão grande que as pessoas preferem e querem viver com Deus, mas inimigas de Deus, cometendo pecados afins, um atrás do outro. E é desde um consagrado àquele pior, aquele lá, o mais novo da igreja. E Jesus está querendo dizer: seja limpo, seja livre. E a pessoa não vai. Eu não sei em quanto tempo você se confessa. Eu fiz esse plano de me confessar de 15 em 15 dias, que vergonha. Era para eu não me confessar. Por eu ser padre, era para eu não me confessar. Mas eu me confesso de 15 em 15 dias. E por que você leva um ano? As pessoas interpretam mal aquele mandamento da igreja que diz que nós devemos nos confessar uma vez por ano, né? Mas lá diz assim, pelo menos uma vez por ano. Na Páscoa da ressurreição. A igreja não está dizendo que é só uma vez por ano, porque imagina, né? Você cai num pecado mortal hoje, aí você vai esperar a Páscoa, a Quaresma do ano que vem, para você confessar esse pecado. E se você morrer depois de amanhã, com esse pecado mortal, você pensa que você vai para onde? Que brincadeira é essa que nós estamos fazendo? Porque as portas do paraíso, eu até digo assim, as portas do céu, ela foi aberta para nós no dia que Jesus morreu na cruz. E o Senhor, o nosso Deus e Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão nos esperando. Porque Ele quer que nós convivamos com Ele lá, com as três pessoas da Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com os santos que lutaram nessa vida contra o pecado e agora estão lá também. Para nós vivermos essa felicidade plena, o céu está aberto, mas nem eu e você não vai entrar se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos aqui. Lá diante de Deus não tem arrependimento mais, não tem como se arrepender mais. Quando nós formos no dia do nosso julgamento, o arrependimento é aqui, é agora, é hoje. Nós temos que andar limpos. A nossa alma tem que estar limpa. Nós não podemos andar com a nossa alma suja, fedida. Espero que você tenha compreendido. E se você não compreendeu, pede a Deus a graça da compreensão. Como é que você não peca se você briga, se você discute, se você fala mal do outro?
se você entra na internet para ver pornografia, se você tem relacionamento antes do casamento, se você não vai na missa no domingo como é prescrito pela igreja, se você anda de mal, se você fofoca, se você prejudica, eu vou dizer a você, não nós. E como é que nós temos coragem de dizer que nós não temos pecado? É isso que o diabo quer, que você diga que você nem eu, nós temos pecado, que nós estamos bem diante de Deus. Não se engane, tem gente aí que está dizendo que está bem, que não tem pecado, porque Deus está dando coisas para ele. Deus faz chover sobre os maus e sobre os bons, Ele é bom demais mesmo, Ele é ótimo. Mas o fato de Ele ter dado alguma coisa para você não significa que você não esteja em pecado. Criemos vergonha na cara, meus irmãos. Porque ninguém vai entrar no céu sem arrependimento e sem perdão de Deus. Faz quanto tempo que você não vai no confessionário? Porque vocês viram que aqui Jesus pediu para o leproso ir lá diante do sacerdote para ele confirmar a cura. É diante do sacerdote que Deus confirma e dá o perdão.